Bom dia, muito obrigado pela oportunidade da entrevista e de expor, né, essa obra que, em verdade, ela é uma coletânea de 5 artigos escritos por mim e pelo advogado e pesquisador Marcos Tonetti de Aragão. Na verdade, esta é uma temática, crise de democracia ou da democracia representativa, que eu venho academicamente investigando já faz bastante tempo. Trabalho de mestrado, tese de doutorado, em estágio de pós-doutoramento. Só que nesses estudos anteriores eu buscava, resumidamente falando, mecanismos que viabilizassem no Brasil uma maior equalização do anseio popular em ser atendido, já que o que nós observamos é um hiato, né, bem grande entre aquilo que é praticado pelos agentes políticos e aquilo que a sociedade civil anseia. Então, nesses trabalhos anteriores, eu desenvolvi muito a temática para investigar e problematizar este fenômeno e dar eventuais sugestões e contribuições para que a gente pudesse ter um regime democrático mais saudável, porque, no meu entender, ele está bem cambaleante. Ocorre que, com o fenômeno dos algoritmos, das big techs, das redes sociais, enfim, eu percebo, mas não só eu, outros estudiosos também da temática, que o problema se agravou e muito, e tomou uma dimensão assim, global que nunca antes poderia ser imaginado. Uma vez que os algoritmos, né, que nada mais são do que programas, sinteticamente falando, instruções matemáticas para atingir um determinado objetivo, né? Vem muito da matemática, né, os algoritmos, mas a aplicação dele em outros ramos do conhecimento, ele já se faz há bastante tempo. E no campo da informática, ganhou uma intensidade assim inimaginável. E as Big Techs, né, souberam muito bem e sabem aproveitar este tipo de instrumento, mas para atender interesses muitas vezes particularizados, né, não interesse da coletividade. Verdade. Então, através dos algoritmos, o que acontece? Há uma manipulação, né, para o bem e para o mal, para que determinados tipos de temáticas sejam direcionados para um lado A, para o lado B, e com proveito de muito poucos, né, interessados. Então, essa manipulação que se dá via as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, não importa qual delas, todas elas utilizam isso, já marca exemplos assim trágicos para nós, né? Veja, eu estou falando em termos globais. Veja o que aconteceu com o Brexit, por exemplo, né? Em que houve uma manipulação, isso já está documentado, já é fruto, inclusive, de documentário específico, né? Para que a população daquela localidade se inclinasse a um determinado tipo de posicionamento, né? A Cambridge Analytica, ela mostrou os arquivos dela e deixou escancarado que houve sim uma manipulação dos dados e da opinião pública. A recente eleição nos Estados Unidos, na América, independentemente de qual filiação partidária se abrace, mostrou também claramente que o uso dos algoritmos teve um poder decisivo na eleição, né? No Brasil, isso também vem acontecendo. E a problemática que eu busco enfrentar juntamente com o Marcos Tonetti como é que as nações, né, os Estados-nações, devem fazer frente a esse tipo de problema que já é real. Como Sim. é que nós podemos dar maior transparência, quebrar um pouco a opacidade dos algoritmos, melhor fiscalizar as big techs, inclusive em termos de regulamentação, para que, ao fim e ao cabo, a democracia consiga sobreviver, né? Porque o que eu observo, assim, com muita preocupação, é que essas bolhas, essas câmaras de eco, essas bolhas informativas,
está segregando muito mais do que criando ponte entre as pessoas. Com certeza. E isso traz consequências terríveis, né? Em âmbito pessoal, familiar, espacial mesmo, né? Ao invés de nós estarmos tentar construir consensos mínimos, né? Para bem seguir adiante em políticas públicas, o que se observa é uma verdadeira partidarização de opinião, de pensamento, em que não se chega a lugar nenhum, porque o que há é um esgarçamento ao invés de uma reunião para atender ao mínimo interesse público, entende? Com Então, certeza. esses 5 artigos que compõem esse livro, eu já convido a todos na leitura dele e no debate, que eu acho que é muito proveitoso neste momento, né? Estamos chegando em período eleitoral aí, enfim, o mundo descamba para cada vez mais tensionamentos assim, que pode trazer consequências irreversíveis. Eu acho que é chegada a hora de a gente discutir com bastante seriedade como é que os algoritmos e as big techs podem ser melhor conduzidos para o nosso bem comum. Verdade. Então, são 5 artigos. O primeiro artigo, todos começam com o termo algoritmocracia. Eu problematizo junto com o Marcos Aragão, o poder emana de quem? Todo o poder emana de quem? Porque a nossa Constituição Federal diz que emana do povo. Mas será que é? Será que já não é uma opinião enviesada, manipulada por interesses de poucos, e aquilo que se publica, aquilo que se externa, já não é uma voz assim de uma marionete, porque já houve a manipulação de uma determinada temática a seguir? Em um outro artigo que compõe também este livro, nós enveredamos pela algoritmocracia e os movimentos migratórios, né? A escalada do extremismo político. Observe o que está acontecendo aqui, né? No nosso país vizinho aí, Venezuela. Como é que isso vai descambar? Como é que os algoritmos influenciam nesse estado de coisas, mas não só aqui como na Europa? Veja o problema que já ocorre há alguns anos, mas vem se intensificando em países como França, Itália, Alemanha, enfim, que sofre um fluxo migratório imenso e com consequências aí de uma xenofobia radicalizada muitas vezes. Em que medida os algoritmos eles influenciam negativamente nesse espectro? A gente aborda isso no livro. A gente aborda também sobre o viés, porque também é um livro de conteúdo, sim, um pouco jurídico. Como é que isso vai no âmbito criminal, no processo penal, né? Na identificação de pessoas, de padrões, de determinada etnia, de determinada raça, de determinado grupo religioso, enfim, a depender de como você manipula os dados dos algoritmos, você pode muito bem alvejar um determinado grupo social em detrimento dos demais. Isso é bem-vindo, entende? Então aí eu já falei uns 3, né? Um outro artigo, a gente buscou fazer uma relação da algoritmocracia e do nosso poder judiciário. Porque nós não nos enganemos, né? O Supremo Tribunal Federal já usa programa de inteligência artificial. O Superior Tribunal de Justiça, as 2 mais importantes cortes do nosso país, já utiliza. Os nossos tribunais estão utilizando. E como é que isso vem impactando? Como é que esse tipo de governança vem impactando na sociedade? Com certeza, boa pergunta. Quando o senhor frisa, por exemplo, o senhor é promotor de justiça, né, do estado da Bahia, é organizador da obra, junto com outro colega advogado, e aí eu lhe questiono, a leitura é apenas para nós que somos da área jurídica ou uma pessoa leiga também pode ter acesso a essa informação, que eu acho muito pertinente, inclusive? Tranquilamente pode ter acesso. E se sempre foi uma preocupação minha e também do Dr. Marco, a gente desenvolveu uma linguagem acessível a todos, porque é um tema que a gente reputa muito importante para todo mundo, entende? Em que pese a gente poder direcionar em um artigo ou outro um conteúdo mais jurídico, mas a gente busca imprimir uma linguagem que seja muito simples, apesar da temática não ser tão simples assim. A gente busca facilitar através da linguagem a compreensão, até para que isso possa ser
objeto de debate mesmo entre as pessoas. Sim. Assim, aqui nessa entrevista a gente já busca lançar sementes, né, assim, de provocação, e que isso vai se irradiando, né, não só no campo acadêmico, mas também no seio familiar mesmo, na mídia impressa, na mídia falada, enfim, assim, o objetivo é suscitar o debate para que a gente se prepare melhor para esse tipo de fenômeno. Que já está aí, e já está mostrando suas consequências. Verdade. A própria capa do livro traz uma imagem interessante, né? O quanto a algoritmocracia ela afeta as classes sociais mais altas e aquilo que a gente chama no direito real de laje, né? As casas assim, uma em cima da outra, Isso, né? Das favelas, isso, né? Interessantíssimo, muito bacana. Atinge perversamente as classes mais vulnerabilizadas, porque são as que são, assim, os alvos, às vezes, principais daqueles que manipulam os algoritmos, sabe? Eu acho que também a capa foi muito feliz, eu sou muito grato à editora Dialética, porque o pessoal do design lá acho que caprichou bastante. Muito. Eu queria algo de conotação mais abstrata, sabe? Não fechada, assim, que permitisse, né, transitar nas 3 vertentes aqui que a gente menciona. Distopia, utopia primeiro, né? Será que vai ser um futuro bem-vindo, um imaginário positivo, ou distópico, ou seja, destrutivo, um imaginário negativo, ou crônico, que é um imaginário a ser construído. O cronia é aquela realidade a ser construída por nós, mas nós só teremos condições de fazê-lo depois de me informar acerca do tema, né, acerca da situação. Excelente. E o objeto é esse. O livro está sendo disponibilizado, comercializado em alguma plataforma virtual, um livro físico, um livro digital? Perfeito. Muito em breve mesmo, já estará disponível pela editora Dialética, né? O site da editora Dialética, e também nos marketplaces da Amazon, Americanas, enfim. Com o decorrer do tempo, vai se irradiando o livro, tanto o físico como o digital. Então vai estar de fácil acesso para todas as pessoas. Excelente. Inclusive quanto a preço. Acessível, né? Muito. Bem acessível mesmo. Doutor Marco Aurélio Nascimento Amado, que é promotor de justiça do Estado da Bahia, também é professor de Direito, né, em várias instituições conceituadas. Muito obrigada por atender aqui o Jornal Primeira Página. Parabéns pelo livro, parabéns pela excelente obra, que não só atende à comunidade acadêmica do direito, mas também à comunidade em geral. Diante de um boom que a gente vem vivendo aí, né, de redes sociais e dessa comunicação cibernética, e outras oportunidades virão para a gente falar de outros assuntos também relacionados ao direito. Eu agradeço muitíssimo a você e a essa rádio, né, que é tão prestigiada, e estamos aí. Para o que precisar, contem comigo.